Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 18 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O casamento humano, imagem do casamento com Deus. Grande é a novidade que Jesus traz no campo da afetividade humana. Primeiro, ele endireita a mentalidade hebraica, afirmando a indissolubilidade do casamento, pacto perene até a morte, símbolo do pacto inviolável que cada um de nós tem com Deus. Segundo, Jesus abre as portas de um novo casamento, não mais com um homem ou uma mulher, mas com Deus, que é Rei em nosso meio e absorve todas as nossas potencialidades humanas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outros se tornaram incapazes de casamento pelo reino de Deus. Esta frase é forte, clara, chocante, como Jesus costuma falar em algumas circunstâncias. Antes de mais nada, a frase em si não significa que os apóstolos e os que seguem Jesus, deixando tudo, são mutilados, porque sabemos que Pedro era casado, por exemplo, e bem apto à vida conjugal. Jesus tinha um físico perfeito, como aparece do Santo Sudário. Portanto, esta frase deve ser entendida pelo que ela significa de verdade, ou seja, Jesus aqui está afirmando que no reino de Deus, na nova criação, existem pessoas que orientam todo o seu vigor, toda a sua força, toda a sua capacidade de amar, orientam tudo isso para Deus e o seu reino, e não para um ser humano, dentro de um casamento humano. Não podemos, nesse breve diário, analisar de qual forma Jesus chegou a pronunciar essa frase. No episódio aparece uma certa mentalidade machista dos apóstolos que reivindicam o direito à certidão de divórcio. Mas Jesus não para nisso. Pelo contrário, leva todos a um nível superior e escancara as portas para uma nova realidade, totalmente nova e desconhecida no Antigo Testamento. Se trata da virgindade para o reino do céu,
ou seja, a vocação de casar com Deus e não com um ser humano. É uma nova dimensão, completamente diferente da mentalidade judaica, que queria de toda moça uma esposa e de toda esposa uma mãe. A falta de casamento ou de filhos era considerada uma vergonha e até uma maldição. Jesus, com uma coragem imensa, renova também essa realidade e revela a verdadeira natureza do ser humano na sua totalidade e complementaridade de homem e mulher. Casar com Deus. O fim último de todos nós é casar com Deus, porque no céu não haverá mais mulher ou marido. Todos serão como anjos, não porque perdem suas características sexuais, mas porque não haverá mais casamento humano, mas Deus será tudo em todos. Vale a pena aqui lembrar o famoso aconselhamento de São Paulo, que coloca em destaque o dom da virgindade para o reino do céu. Isto digo como concessão, não como ordem, pois queria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom que permaneçam assim, como eu. Mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que se abrasar. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie a mulher. Aos outros digo eu, não o Senhor, cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente o homem ficar assim como é. Estás casado? Não procures desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa não peca. Todavia, estas pessoas padecerão a tribulação da carne, e eu queria poupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos. O tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para o vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que pode vos unir ao Senhor sem divisão. São Paulo expressa sua compreensão e marca com força que esse é o seu parecer e não uma ordem de Deus. Mas por que não ouvir esse grande mestre? As frases dele refletem com fidelidade o que Jesus disse, da forma que ele explicou. Mas o miolo do discurso é a frase: no céu não haverá mais mulher e marido, não haverá casamento humano. Então, o que haverá no céu? A resposta vem dos profetas do Antigo Testamento,
como diz Oséias. A atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Naquele dia, disse o Senhor, tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Tu és o meu povo, e ela me dirá, vós sois o meu Deus. O fim último de tudo não é o casamento humano, mas o casamento com Deus. Como povo da aliança, casaremos todos com Deus, como povo e como pessoas individuais. Deus não nos ama por atacado, mas ama a todos de maneira pessoal e íntima. O fato de Deus, esposo, amar a todos não tira nada ao fato que Ele me ama totalmente, pessoalmente, intimamente, como pode testemunhar todos os consagrados desse mundo. E lembremos que no céu seremos todos consagrados a Deus, que será tudo em todos. Nesse sentido, poderíamos dizer que o casamento humano é um bom ensaio para casarmos com Deus. Enfim, tem uma outra frase muito importante, para o reino de Deus. Existem pessoas capazes de renunciar ao casamento humano para o reino de Deus. A renúncia à paternidade e maternidade humana e física tem uma grande finalidade, uma maternidade e paternidade espiritual imensa, como foi a paternidade de Jesus, que não casou com mulher nenhuma e não teve filhos biológicos. Muito devemos refletir sobre isso. Mesmo os casais devem ter este grande objetivo diante dos olhos: juntar a paternidade e maternidade biológica com a paternidade e maternidade do coração, que é sem fim. Não podemos ir além disso, mas estas considerações nos ajudam a compreender melhor o misterioso trecho de hoje. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Vamos parar um pouco agora para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos dedicar um minuto para escolher o nosso propósito de hoje, que pode ser viver plenamente o amor gratuito e universal, sobretudo com os mais pobres, e expressar todo o nosso carinho para o nosso Deus. Vamos agora refletir mais um momento sobre como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Os dois serão uma só carne. Paz e alegria a todos. Todos seremos um só espírito com o Senhor. Paz e alegria a todos. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor. Talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor. É um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou.
recomeçar. Lutando pelo amor, vais me encontrar.